afastar um pouquinho, uma caraça. Vou pegar o cronômetro aqui e deixar aqui. Bom, não boa tenho, tarde não. a todos. Boa tarde a todos. Nós estamos começando a nossa live aqui. Eu sou Ademário, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Química da Terceira Região e também da Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas. E nós estamos fazendo a nossa segunda mesa redonda, né, que continua mais ou menos na temática da primeira, que foi a higienização de alimentos e bebidas na ótica da Covid-19. Essa primeira mesa redonda ela foi desde a indústria até a distribuição dos alimentos, onde a gente entrou, né, nos cuidados que são necessários para isso. E hoje, nessa mesa de hoje, com mais 3 especialistas que eu vou apresentar daqui a pouco, a gente vai falar também sobre a higienização dos alimentos, mas nós vamos falar da distribuição até o consumidor, né? Eu quero agradecer, né, ao Conselho Regional de Química da Terceira Região, as instituições, né, que estão colaborando, que, no caso, né, a Universidade dos nossos palestrantes, né, a Universidade Federal Rural, a Universidade Federal Fluminense e a Unirio, né? Daqui a pouco eu apresento cada um deles, tá? Dessas universidades. Toda essa programação está dentro das iniciativas do sistema CFQ, Conselho Federal de Química, e CRQs, né, no caso aqui da Terceira Região. E também essa mesa especificamente está dentro das comemorações do Dia Nacional do Químico, que foi ontem, né? Dentre essas iniciativas, né, que a gente está fazendo parte, né, eu queria destacar a Química Solidária, né, que dentre as iniciativas que o Conselho Regional de Química tem patrocinado, a gente tem estimulado a fabricação de álcool gel, né, para fornecer às instituições que tiveram problemas, inclusive, né, de fornecimento, e aí entraram várias instituições com apoio do Conselho Regional de Química para suprir essa necessidade, né? E tem também a ação da Química Indispensável, que é uma ação que tenta, que procura, né, valorizar o profissional da química, e que dentro dessa iniciativa a gente teve a confecção de uma cartilha sobre o uso da água sanitária pelo Conselho Federal de Química e uma outra cartilha sobre a higienização de alimentos, que foi feita pela Câmara Técnica de Alimentos do Conselho Regional de Química da Terceira Região e pelos especialistas da mesa anterior e dessa mesa aqui. Tanto a primeira cartilha quanto a segunda, elas estão disponíveis online, tá bom? E as pessoas podem consultar e utilizar, e a gente recomenda muito, foram feitas com muito cuidado, com muita atenção, tá? E com uma linguagem acessível a todo mundo, tá bom? Bom, depois de toda essa apresentação, né, para que a gente está aqui? A gente está aqui para uma mesa redonda, né, que vai discutir a higienização de alimentos, né, da distribuição ao consumidor. Essa mesa, então, a gente vai tentar sintetizar esse tema em 3 perguntas, tá, que vão ser respondidas pelos participantes da mesa, alternadamente, né? Eu vou começar por um participante, depois outro, eu vou trocar ao longo das perguntas, tá? De forma que a cada momento um participante vai começar e outro vai terminar, né? E, obviamente, eu quero agradecer muito, né, ao José Francisco Pereira Martins, da Universidade Federal Rural, né, a Luciana Maria Ramírez Esper, da Universidade Federal Fluminense, né, e a Rinaldine Filippo Tancredi, da Unirio, né? Os 3 são professores e que trabalham, né, com essa área de alimentos, né? E eu quero agradecer muito a participação deles e a dos outros profissionais, né, que fizeram parte da primeira mesa e que ajudaram muito também para que a gente estivesse aqui hoje, né? Bom, então, para a gente começar, né, eu vou entrar com a pergunta 1, né, começando com o José Francisco, em seguida a Luciana, depois a Rinaldine. Tá? Essa pergunta é: quais são os cuidados de higienização que têm que ser feitos na distribuição de alimentos no comércio de varejo? Né? Zé Francisco. Bom, boa tarde a todos.
Agradeço ao CRQ, à Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas, ao doutor Ademário, doutor Ascheri, pelo convite e a oportunidade de participar dessa mesa redonda. E saúdo os colegas participantes dessa mesa. Bom, nós sabemos que estamos vivendo um momento dramático, que é talvez o maior desafio sanitário enfrentado pelo Brasil na sua história. Estamos tentando aprender com esse momento. Já sabemos que não é assim. Alguns aprendizados, alguns procedimentos terão entrados na nossa cultura, né, no nosso dia a dia, ao menos enquanto não tivermos saídas médico-farmacêuticas, tipo vacina, tipo medicamento que mitigue, né, os sintomas, ou seja, eficaz nos tratamentos mais graves. Hoje nós estamos suplantando a marca de 1 milhão de casos, né, que, segundo especialistas, o número suplanta, na verdade, 6 milhões de casos e 50 mil óbitos. Então, é sério. E se reflete em toda a nossa sociedade, em todas as nossas atividades, né? Nós estamos inseridos num contexto de evolução rápida do conhecimento sobre essa pandemia. Acho que é importante e válido que isso traga uma mudança em muitos paradigmas na educação, na cultura, de higiene da nossa sociedade. Alguns conceitos que já deveriam estar entre nós, como o afastamento voluntário, no caso de sintomas de doenças respiratórias, o controle de aerossóis de saliva ou tosse, né, uso de máscara, distanciamento social, boas práticas de higiene, lavagem e desinfecção de mãos, por exemplo. Tudo isso aí nós vamos ter que começar realmente a aplicar, né? Não existem evidências concretas, falando de alimentos, concretas, robustas, né, de contaminação pela ingestão de alimentos, ou mesmo pelo contato com a embalagem do alimento, desde que, né, eles tenham sido corretamente manipulados e ou processados. No entanto, vários são os momentos envolvidos, desde a aquisição até o consumo dos alimentos, que podem propiciar essa contaminação, né? Na comercialização do varejo, por exemplo, né, é um desses momentos. A proatividade do consumidor, a atitude responsável do varejista, né, são de extrema importância nesse caso. Seguindo aqueles princípios de eliminação dos infectados, né, afastamento dos infectados, princípios higiênicos de uso de máscaras, né, de álcool gel, de distanciamento social, que tanto se ouve falar no momento, redução do fluxo de circulação, né, dentro do estabelecimento varejista, direcionamento desse fluxo, né, tudo isso aí tem impacto, é importante. Eu citaria, né, alguns pontos principais aí, que são aquela aplicação do princípio de afastamento do pessoal, né, que mostra sintomas, limpeza e higienização, extremado, né, garantir uma ventilação natural e uma troca de ar adequado nos ambientes fechados, disponibilizar quantidades adequadas de gel sanificante, álcool sanificante ou sabão, detergente, enfim, material para higienização de mãos, principalmente. Usar, né, roupas de trabalho adequadas, né? Manuseio e arranjo dos produtos, dos alimentos, enfim, nas prateleiras, nos balcões, de forma a atender esse fluxo de pessoas, assegurar, né, a desinfecção frequente de carrinhos, de cestas, especialmente nos locais onde as mãos tocam. E a gente vai conversar um pouco mais
durante esse nosso tempo aqui. Meu cronômetro está funcionando. Tá legal. Bom, então agora, Luciana, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu também começo agradecendo muito ao CRQ, ao doutor Ademário, a toda a Câmara Técnica de Alimentos do CRQ, né? Então, é uma honra estar presente aqui com vocês, com o professor Zé Francisco, com a professora Rinaldini e com todos que estão nos assistindo aqui, né? Realmente, como o professor José Martins falou no começo, até agora, nós não temos, bem falou, né? Saúde a todos. Nós não temos nenhuma evidência científica que o alimento, né, seja um dos transmissores ou veículos deste vírus, né? Porém, nós sabemos que essa transmissão é pessoa a pessoa, principalmente com gotículas, né? E que esses vírus, tem estudos que já mostram que eles podem sobreviver em algumas superfícies. Como nós temos esse dado de superfícies, como a gente tem os aerossóis dessa questão respiratória, salivas, espirros, tosse, nós temos sim que tomar algumas providências e algumas ações preventivas, considerando que essas evidências estão sendo produzidas dia a dia. Então, como nós sabemos essa questão da superfície, então isso é muito importante. Num comércio varejista, vamos pensar num mercado, por exemplo, onde o consumidor vai comprar os seus insumos, já que a produção de alimentos é uma atividade essencial e não parou nessa pandemia, né? Então, o que a gente tem que verificar? Onde a gente pode se contaminar nesse tipo de estabelecimento e como prevenir essa contaminação. A gente já viu vários relatos de pessoas, eu fiz quarentena, estou na quarentena, não saí de casa, eu só fui ao mercado e, de repente, deu positivo para a doença, né? Foi positivo para a Covid-19. Então, quais são os pontos críticos? Eu acho que, primeiro, para a gente conseguir entender quais são, o que a gente tem que fazer, a gente tem que entender quais são os pontos mais críticos. Então, vamos pensar, quando a gente vai ao mercado, as pessoas estão agora o quê? Verificando a temperatura, justamente impedindo a entrada dessas pessoas que estão com uma temperatura um pouco mais alta. Como o professor José Martins falou, a questão das mãos. Então, a gente tem muito essa questão, costume de pegar os produtos, olhar, ver rótulo, colocar de volta, ver fruta, etc. e tal. Isso, se a gente não tiver tido uma boa etiqueta, em termos de máscara, etc. e tal, a gente está contaminando todo o ambiente. A questão da máscara é essencial. Ir ao mercado, gente, máscara sempre. E máscara, se você não utilizar adequadamente, a gente vai falar isso na produção, pode ser uma fonte de contaminação. Então, não adianta colocar máscara no queixo, não adianta colocar máscara para cima, pendurar no nariz, na orelha, etc. e tal. Então, tem protocolo certo, você tem que tirar e colocar pela orelha. Higienização de mãos, o mercado tem que providenciar locais adequados para a higienização dos consumidores, mostrar cartazes dizendo quais são os procedimentos que os locais estão tendo. Então, mostrar que aquele mercado, sim, ou aquele comércio varejista está, sim, ciente do que ele tem que fazer e realizar essas ações e comunicar aos consumidores para ele se sentir mais seguro. E também comunicar para aqueles que não têm tanto conhecimento, olhar, ler e falar assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que passar álcool gel, eu tenho que colocar máscara, eu tenho que respeitar as demarcações, falar, não evite aglomerações, mas não demarcar no chão onde você deve ficar, isso ser respeitado, sim. Atenção aos caixas. Então, tem várias questões, eu não vou prolongar aqui, que a gente tem um tempo, mas tem um assunto inesgotável isso, tá? Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Então, agora eu vou passar para a professora Rinaldini, né, para complementar o que foi falado pelos nossos dois outros convidados. Obrigada, viu? Agradecer primeiramente ao Conselho Regional de Química, um convite muito honroso. A minha formação básica é de médica veterinária, mas eu atuei muitos anos na vigilância e sou professora responsável justamente por higiene e controle de qualidade sanitária. A higiene
né, ela é um assunto muito vasto, muito importante, mas as pessoas dão muita pouca importância à questão das práticas higiênicas, dos procedimentos, e normas é o que não faltam. Nós temos normas sanitárias até dizer chega, né, em todos os níveis de governo, seja a nível municipal, estadual, federal, e são normas excelentes, só que, como eu disse, dá-se muita pouca importância. E, com essa pandemia, o que realmente segura são os procedimentos higiênicos. Então, nós vamos ter que, sim, obedecer e tornar mais severas a obediência a essas normas. Então, por exemplo, os mercados, né, que realmente continuaram funcionando, que não fecharam. O consumidor, se ele entrar e perceber, né, o mercado confuso, as mercadorias misturadas, produtos congelados e refrigerados juntos, os manipuladores usando a máscara, né, de uma forma inadequada, ou os uniformes também não muito adequados, os protetores de cabelo, que sempre foram obrigatórios, e agora, mais do que nunca, eles têm que ser utilizados sim, porque se a gente começa a agregar outros contaminantes a essa contaminação tão séria que é a pandemia pelo Covid-19. Então, o consumidor pode observar, só que agora, todas essas normas que já existem, ele ainda tem que agregar os novos procedimentos, que são o distanciamento, né, que o Ministério da Saúde recomenda 1 metro, e nós, a nossa cartilha, falamos em 1,5 metro a 2. Estamos sendo até mais cuidadosos para poder garantir o distanciamento de pelo menos 1 metro. A questão das máscaras, como a professora Luciana falou, não adianta usar uma máscara de forma inadequada, uma luva, piora. Você vai acabar pondo em risco o próprio colaborador, se ele não estiver bem instruído de como ele tem que usar a máscara, se for uma máscara descartável, como ele tem que descartar, quanto tempo ele pode usar. Se for uma máscara reaproveitável, aonde ele vai colocar essa máscara para ser higienizada? Quem vai higienizar? Então, nós temos que ter normas claras, protocolos sobre esses procedimentos, senão não adianta. Ao contrário, em vez de ajudar, de prevenir, vai causar muito mais riscos. Então, esses cuidados tem que observar em todo o comércio varejista, seja ele fixo ou ambulante, seja um supermercado, seja um restaurante, seja, né, uma venda livre de alimentos, até pequenos quiosques, às vezes em comunidades, mas todos agora têm que respeitar os procedimentos higiênicos. E a Anvisa publicou, inclusive, ontem, dia 18, uma portaria de número 1556, excelente, onde ela consolida as outras portarias. E é uma portaria que, embora seja ministerial, seja assinada pelo ministro da Saúde, é excelente. Traz detalhamentos muito claros sobre tudo isso que nós estamos colocando. E temos ainda as nossas cartilhas, né, que o Conselho preparou, está preparando e que vai ser de imensa utilidade. Eu vou fazer com que meus alunos utilizem todos esses materiais quando voltarmos às nossas aulas. É o que eu, no momento, tenho a dizer. Obrigada. Obrigado, professor Rinaldinho, obrigado, Zé Francisco, Luciana. Algum de vocês quer fazer mais alguma colocação agora, antes da gente passar para a próxima pergunta? José, vai querer fazer? Eu vou fazer na mesma ordem. O Zé Francisco quer fazer alguma colocação? Não? Tudo. Então, Luciana? eu queria Concordo. Não, Luciana, Posso fazer? Deixa eu fazer na mesma ordem. Sim, pode. Né? Luciana, por favor. Então, com licença, professora Renaldinha, por mim a senhora poderia ir primeiro, mas quando tem uma ordem, né? Super elogiada aqui nos chats, parabéns. A questão do mercado, uma coisa que chama atenção, por exemplo, a gente sempre vê no comércio de varejista, seja padaria, seja mercado, por exemplo, aqueles pegadores para você pegar o pão, onde todos vão lá nesses pegadores. Isso, imagina a forma de contaminação que alguém que não tenha tido cuidado vai colocar a mão, que colocou a mão na boca, no nariz, colocou a mão ali, e depois vem outra pessoa que tem todos os cuidados, que teve todos os cuidados, vai e acessa aquele mesmo objeto. Então, eu acho que a grande questão é, quando você for com algum tipo, nessa parte de higienização, então os mercados e os locais varejistas, eles têm que ter um procedimento de higienização das suas superfícies e do seu ambiente muito mais frequente. E aí entra uma outra questão importantíssima, que daí entra as cartilhas também, as duas cartilhas que o CRQ
produziu, que é a forma adequada desses agentes higienizantes, tanto de limpeza quanto sanitizantes. Porque se esses produtos não tiverem sido produzidos de forma adequada, se eles não tiverem adequação conforme as normas e a utilização por esses locais de maneira adequada, vai ter a falsa sensação de segurança e daí não vai resolver. Então, é começo, meio e fim com atenção rígida em todos os pontos. Não é simples, é complexo, mas é factível, é possível, desde que seja feita com responsabilidade. Não é simplesmente, vou pegar um álcool do mercado, vou comprar e vou colocar. Tem fatores que influenciam a eficiência desses produtos, e isso tem que ser considerado. Tá? Então, se tiver dúvida, procure profissionais responsáveis ou adequados, procure os profissionais dos conselhos e peça ajuda, peça uma consultoria, alguma coisa assim, nem que seja um questionamento, mas para usar de forma adequada esses produtos. Obrigado, Luciana. Doutora Rinaldini? Então, só para complementar, professora Luciana, então lembrar também que esses produtos de higienização, eles têm que ser relacionados ou registrados no Ministério da Saúde, senão também são um perigo, porque tem muita fabricação caseira de produtos de limpeza que não tem eficácia, e aí você, né, está pensando, está usando um produto rígido, limpo, e não teve eficiência no procedimento. Então, todos os produtos de higienização, eles têm que estar aprovados e registrados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. E tem que ser usado na dosagem correta, assim como tem que estar dentro da validade. Existem, por exemplo, hipocloritos de sódio, que é água sanitária, que hoje a gente usa bastante, que, por exemplo, não podem ser utilizados em alimento. Eles são alvejantes e outros podem. Então, nós temos sempre que olhar o rótulo, a validade primeiro e depois verificar se aquele produto, de fato, pode ser utilizado para alimentos, para não causar também uma intoxicação, um problema maior. Só para lembrar, né, e complementar. Muito obrigado. Então, claro, esse assunto não se esgota aqui, né? A ideia dessa mesa é levantar, né, vamos dizer assim, a bola, né, para as pessoas refletirem, pensarem e a gente, né, colocar que já tem fontes, né, que foram cuidadosamente feitas, né, essas cartilhas, por exemplo, né, exatamente para ajudar, né. Então, vamos passar para a segunda pergunta, né, que é muito semelhante à primeira. Quais são os cuidados de higienização, só que agora na distribuição de alimentos prontos, né, na questão do delivery, né, ok? Então, agora, né, seguindo o rodízio, eu vou começar pela Luciana, tá? Em seguida a professora Rinaldini e, por último, o José Francisco. Luciana, por favor. Bom, vamos lá. Então, nesse ponto dos cuidados da higienização nos produtos prontos delivery, são 3 pontos que a gente tem que considerar nesse delivery. Uma é a relação à higienização, os cuidados higiênicos do entregador, seja por moto, por carro ou a pé, seja qual for. O entregador com a empresa, o entregador com o consumidor e a relação consumidor com o produto em sua casa. Então, quando a gente fala em transmissão pessoa a pessoa, e a gente está falando em entrega em delivery, onde implica 2 pessoas, né, ou pelo menos o entregador e alguém que vai receber, a primeira coisa que a gente tem que começar, antes de pensar nesse caminho, é que treinamento esse entregador recebeu da empresa que o contratou. Essa empresa, ela fornece os insumos necessários, tem álcool gel para esse entregador utilizar no seu trabalho? Quando ele volta, ele retorna, ele tem um local adequado para lavagem de mãos? Essas lavagens de mãos foi feito um treinamento com ele? Então, ele recebeu material para trabalhar? Porque a máscara, você só pode ficar de 2 a 3 horas ou trocar quando ela fica úmida. Então, isso também a empresa tem que fornecer esse material, porque vamos pensar em 8 horas de trabalho, ele tem que ter pelo menos umas 4 máscaras para ir revezando. Ele recebeu treinamento dizendo que quando ele vai transportar esse alimento, ele tem que tomar todo cuidado com a integridade da embalagem, que isso já é normal de uma entrega, mas que ele tem que manter um distanciamento entre ele e a pessoa que vai receber. Então, tudo isso, os 2 lados têm que ter consciência.
vigilância. Então, esses cuidados higiênicos, por exemplo, ele tem, quando ele chega no local, se não tiver um local adequado para ele tomar banho antes de começar a trabalhar, ele tem que pelo menos trocar de roupa para usar essa roupa para trabalhar. Mas lógico que ele vai se deslocar pela cidade. Então, ele tem que ter cuidados muito próprios, ele tem que ter ciência quais são os sintomas dessa doença e avisar e comunicar imediatamente à empresa, para que ele não seja também uma pessoa que vá transmitir essa doença. Então, assim, são 3 etapas. Esse do entregador com a empresa tem que considerá-lo como um importante membro e que ele está levando o seu produto para esse consumidor. Quando ele chega na casa, na recepção, lógico que há preferências, né? Por exemplo, eu vou pagar com aplicativo, cartão de crédito, evita utilizar dinheiro. Se utilizar dinheiro, coloca em saco plástico, sem troco. Toda nota fiscal, mandar embalada em saco plástico. E esse saquinho plástico ser higienizado antes de ser enviado pelo entregador. A questão de higienização das caixas de transporte, né? Tem protocolo de higienização, de tempos em tempos ele vai ter que higienizar esse local que ele transporta esse alimento. Por exemplo, ele tem que... Esses treinamentos são essenciais, por quê? Porque um alimento, né, dependendo de que ele pegou e vai levar para esse consumidor, ele vai apertar, às vezes, por exemplo, elevador. Elevador pode ter outras pessoas que tocaram, que contaminaram. Então, é um risco muito grande se não tiver todos esses protocolos de segurança, né? São vários pontos, eu vou continuar daqui a pouco. Vou passar para outros colegas. Obrigada. Obrigado, Luciana. Professora Rinaldini. Bom, então vamos complementar, tá? O que a Luciana falou, e falou muito bem, mas sempre a gente complementa alguma coisa. Então, o entregador, seja de bicicleta, que agora já existe, né? No iFood, eu já vi o rapaz entregar, achei muito interessante, tem moto, tem carro. Então, esse veículo de transporte, né, é como se fosse o ambiente do entregador. Então, ele tem que pensar na higienização. Então, por exemplo, pizzas, elas são carregadas, geralmente, seja na moto ou no carro, dentro, né, de um pequeno container. E também tem que ser higienizado, seja uma bolsa, seja uma caixa, seja de plástico, só o papelão é que não permite a higienização, os outros materiais permitem. Então, esse material também tem que ser higienizado. E tem que ser limpo, de repente, uma vez por dia, e cada vez que for feita uma entrega nova, ele tem que fazer higienização. Pode ser com álcool em gel, a 70, pode ser também com hipoclorito de sódio, água sanitária. Só que, nesse caso, o hipoclorito tem que ter uma dosagem mais forte, né? Uma concentração também maior. E aí, em vez de se usar uma colher de sopa apenas para 1 litro ou 2 de água, tem que se usar, né, uma quantidade, vamos supor, 1 copo dessa água para 4 copos de água normal. Então, uma concentração muito mais forte, ela tem que ser borrifada sobre aquele, que eu falei, sobre essa embalagem que vai carregar, né, o alimento. Também sobre a moto, também nas superfícies do carro, também na bicicleta, roupas, mãos, se ele tiver um impermeável, um casaco, ele pode também fazer essa higienização. É de extrema importância, né, que ele seja totalmente higienizado. Se ele também achar que deve usar uma luva, ok, mas ele tem que seguir o protocolo de como usar essa luva, quando descartar, como trocar. E ele tem que andar também com seu equipamento de higienização. O entregador, ele tem que andar com seu borrifadorzinho, né, ou do hipoclorito, ou então do álcool em gel, e fazer uso o maior número de vezes que ele possa, andar com lencinho descartável. Se ele estiver entregando várias entregas na rua, encontrar no local para lavar as mãos, beleza, ele para, lava as mãos, o que precisar, né, usa máscara quando for necessário, mas ele andar também com esse álcool gel, né, como uma arma pessoal agora, seria muito conveniente, bastante. E o consumidor, ao receber o produto, ele pode observar as atitudes desse entregador. Caso, né, ele não satisfaça ou não dê segurança ao consumidor, ele pode ligar para a empresa e dizer, olha, você precisa aperfeiçoar o treinamento do seu entregador, ele está falhando nisso, nisso e nisso. Eu acho que isso é bom para todo mundo, ganha todo mundo.
tanto o consumidor, ganha o entregador, que se expõe menos ao risco, e ganha também, né, o responsável pelo alimento, que vai poder garantir um alimento mais seguro. Então, também essa parte pode ser observada pelo consumidor. Eu acho que era isso que eu tinha a falar. Vamos ver se a gente complementa. Obrigado, Rinaldini. Por favor, Zé Francisco. Sem microfone não vai. Não, eu concordo inteiramente com, né, minhas duas, né, colegas, e eu acho que nesse delivery aí também está envolvido aquele balcão de, né, entrega no balcão, né, não apenas o transporte até em casa, o drive-thru, né, ontem eu tive no McDonald's e, né, o drive-thru estava funcionando bastante. Eu acho que esse pessoal que atende no balcão, atende ali, eles devem passar pelos mesmos procedimentos higiênicos do pessoal que manipula, que trabalha lá preparando esse alimento. É aquele cuidado com, né, roupa ou vestimenta adequada, com, enfim, higienização de mãos, né, com procedimentos higiênicos, com higienização após, né, cada intervalo, cada saída, cada mudança no posto de trabalho, ter aqueles cuidados higiênicos básicos de, né, higienizar após tocar nariz, boca, olhos, ouvidos, após assoar o nariz, por exemplo. Aqueles cuidados higiênicos básicos que esse pessoal que entrega, que transporta o alimento, deve ter. A doutora Rinaldini tocou muito bem na higienização do baú, né, que dificilmente é feito, né? E eu também tocaria numa questão que apareceu de algum espectador nosso aí, que falou no self-service que deveria desaparecer. O self-service não entra nesse delivery aí, né, mas é uma aberração que se desenvolveu e se implantou no Brasil. E eu desconheço algum restaurante que trabalhe, né, com isso, que induza o consumidor, induza o cliente a higienizar suas mãos, a lavar suas mãos, antes de se dirigir ao setor de alimentos. Eu conheço só um restaurante que eu vi em toda essa minha vida, essas andanças aí, que, por incrível que pareça, está lá no sertão da Paraíba, lá em Sousa, na Paraíba, né, onde você entra no estabelecimento e já é induzido a higienizar as mãos, né, antes de qualquer consumo. Esses cuidados também, né, têm que ser aplicados também no delivery, no balcão, na pessoa que leva, que entrega, enfim, em casa, né. É isso aí. Eu não marquei o tempo, então, desculpa. Tá tranquilo. Bom, obrigado, Zé Francisco. Eu vou pedir, então, se alguém do grupo, né, começando pela Luciana, depois Rinaldini, de novo Zé Francisco, se for o caso, se querem fazer mais alguma colocação sobre isso, mas eu vou dar um pitacozinho, pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre a atitude do consumidor. Eu tenho algumas complementações e eu posso já respondendo aqui algumas perguntas que surgiram, colocaram a professora Luciana, ou você quer que eu responda no final? Como você preferir. Tá. Aqui foi falado algumas perguntas sobre o entregador, que nem todos os entregadores são associados à empresa, o que fazer, e que nem todos seguem os protocolos. Realmente, tem. Só que daí é a questão de consciência, né? Não seguir protocolos é uma coisa, é algo cultural.
Tanto é que a grande questão de alimentos nessa pandemia é consolidar e seguir boas práticas de alimentos que está estabelecido por legislações desde 2004 para serviços de alimentação. Então, agora a gente está reforçando algo que já deveria estar em execução, né, adequadamente desde 2004 e não está, né, na maior parte dos casos. Então, a gente está falando que já deveria ser cultural, normal. A questão do entregador não está associado é a questão também de conscientização dos próprios locais, das associações, da mídia, do governo, de mostrar a importância desse serviço que tem aumentado cada vez mais para a segurança da população, já que cada um está fazendo a sua parte, né? Em relação ao consumidor, né, já falando rapidamente que o Ademário falou, é a questão assim, ok, pediu delivery, chegou em casa, posso comer? Não, não é bem assim. A gente também tem que ter atitudes diferentes em casa agora em relação ao delivery. Primeiro, quando a gente for buscar, a gente tem que pensar assim, pense que todas as superfícies, Deus queira que não, mas que todas as superfícies estejam contaminadas. Então, o que eu vou fazer? Né? Então, eu vou pegar minhas embalagens, vamos pensar de mercado, se elas são duras, né, que possa sofrer ação de água e sabão, eu vou lavar com água e sabão, porque o vírus, ele é envelopado, e esse envelope, ele é destruído com sabão e com hipoclorito e com álcool. Então, essas medidas, graças a Deus que esse vírus ainda é envelopado e que esses compostos, esses elementos conseguem eliminar esse envelope e daí eliminar o vírus consequentemente. Então, lavar com água e sabão, seja latas, garrafas, embalagens flexíveis, álcool 70, pano com álcool 70, líquido, né? Tomando cuidado com o fogo, porque ele é inflamável. Então, eu vou passar tudo isso antes de guardar. Eu recebi um alimento pronto, eu vou higienizar minha embalagem. Se tiver duas embalagens, a superior eu vou jogar fora e vou ficar com a primeira embalagem, a interna. E lembrar sempre uma coisa, se eu peguei uma segunda embalagem para jogar no lixo, antes de consumir esse alimento, eu tenho que lavar as mãos. Lavar as mãos é essencial, porque não adianta falar, passei álcool aqui na embalagem, mas eu abri a porta, eu peguei a segunda embalagem, coloquei no lixo. O vírus, ele vai entrar no seu corpo por essa ação da sua mão, que foi contaminada em algum momento e passou para sua boca. Então, a gente tem que ter um local adequado para receber esse produto. Então, assim, é a área suja, né? Considerada a área suja. Então, são vários procedimentos que o consumidor tem que ter, sempre considerando assim, imagine que está tudo contaminado. Então, como que eu vou lidar? Porque daí você vai ter uma segurança maior na sua residência para consumir esses produtos, e mesmo que não esteja contaminado, você vai seguir isso. E se tiver, Deus o livre, ok, resolvi. Então, a gente tem que conhecer a característica desse vírus, e a gente já sabe que, por causa desse envelope, esses produtos são eficazes, e lembrar também da adequada lavagem de mãos, os 20 segundos, só lavar, passar uma aguinha e pronto, não resolve, né? Lembrando as novas falsas sensação de segurança. Eu lavei, lavou como? 1, 2 e acabou. Isso não eliminou, não tirou o envelope do vírus. Então, vamos prestar atenção. Acho que agora é hora de a gente ser mais atento àquilo que já é falado há muito tempo que a gente não faz, tá? Obrigado, Luciana Tadeu. Professora Rinaldini, quer fazer mais alguma colocação? Quero sim. Eu acho que agora todo cuidado é pouco, né? Máximo de cuidado para tudo. Lembrar sempre que uma falta de cuidado nosso pode pôr em risco um parente, um pai, uma mãe, às vezes uma criança. E realmente, então, como a Luciana também falou bem, a gente tem que ter um canto, como ela disse, é tipo uma área suja. Uma mesinha, um cantinho, e esse canto, essa mesa, essa superfície também tem que ser constantemente higienizada, borrifada com álcool em gel 70 ou com a solução de hipoclorito de sódio. E, por exemplo, então tudo que chega na minha casa, a gente faz compras de 10 em 10 dias, mas comida chega de vez em quando
E aí vai tudo para essa superfície. E realmente eu observei o seguinte: os produtos têm chegado sempre com 2 ou 3 embalagens, pelo menos 2. A de fora eu retiro. Eu já tenho uma espécie de um baldinho, são alguns plásticos transparentes, que às vezes vêm com doces, né? São embalagens descartáveis. Ali eu já mantenho uma solução de hipoclorito de sódio. Então, todas as embalagens ficam ali. Coloco nos fundos da minha casa e ficam ali pelo menos 2, 3 dias. E separo todas as embalagens. Acho que eu papelão, compro lixo imediatamente. E daí eu observo o produto. Então, quentinhas, né, seja embalagem metálica, seja isopor, tudo é borrifado. Espera-se um pouco e aí sim vai para a cozinha. Existem produtos que podem ser higienizados, né? Latas, conservas, vidro, podemos. O que não pode, que está fresco, também vai ser higienizado já em solução de hipoclorito de sódio. Só que aí, menos concentrado. Aí eu uso uma colher de sopa para cada litro d'água, ali normalmente são para 5 litros. Então, mamão, laranja, eu já coloco ali. É um procedimento certo, né, que a gente já deveria fazer sempre. Acho que não era tão feito assim, e agora tem que ser, né? E bem, e corretamente. Bom, e após, então, a limpeza, especialmente de produtos frescos, o ideal é guardá-los, se puder, então, em sacos plásticos transparentes, é o ideal. Eu, como sempre tive, facilita muito, você pode separar folhosos, né, e ter uma ideia, não precisa rasgar a embalagem quando for utilizar, eles duram, às vezes, quase uma semana. Se guardar, agora tem que secar bem. Lavou a alface, lavou agrião, né, lavou a couve, e você vai guardar na geladeira, eles têm que ser muito bem secos. Então, deixa até de cabeça para baixo, pode colocar um papel absorvente e depois sim, tirar em sequinho, saco plástico na geladeira. Duram 4, 5 dias tranquilamente. Quanto mais seco, mais eles duram. Então, são cuidados agora que eram obrigatórios em serviços de alimentação, mas que agora a gente tem que começar a praticar nas nossas casas, porque eu acho que durante um bom tempo nós vamos ter que fazer isso. E, de repente, vamos adquirir novos hábitos higiênicos. Isso é muito bom, não só para a Covid, mas também para outras doenças, né? Eu acho que procedimentos higiênicos nunca são demais. Então, sempre é bom que nós incorporemos esses hábitos, né, como uma nova educação. É o que eu acho que tinha para complementar. Obrigado, professora Rinaldini. Professor José Francisco, quer fazer mais alguma colocação? Na próxima. Ok. Então, vamos passar para a terceira pergunta, né? Em que agora a gente vai falar sobre o preparo, né? Quais são os cuidados de higienização no preparo de alimentos, tanto na residência, na nossa casa, né? Quanto na produção de alimentos prontos, né? No delivery, né? Quais são os cuidados que têm que ser tomados nessa situação, né? Então, agora nós vamos começar pela professora Rinaldini. Então, né, quando falamos em preparo, falamos de ambiente. Então, primeiramente, é o cuidado com o ambiente de preparo do alimento. Por exemplo, né, reforçar sempre a limpeza das bancadas, da mesa de manipulação, da pia, lavar a torneira também. Quanto mais pudermos estar lavando e higienizando essas superfícies, melhor. Tanto os utensílios, eu recomendo, por exemplo, talheres, né? A gente costuma lavar, deixar em sabão. Se puder, no final do dia, faz uma higienização dos talheres também, deixa-os borrifados, né? Com uma solução de hipoclorito de sódio, como eu falei, 1/4. Pode ser também o álcool 70, não danifica tanto assim, não danifica os metais, o aço inoxidável. E é um cuidado importante. Então, é importante cuidarmos do ambiente, dos utensílios, evitar madeira, evitar o uso de papelões. Uma coisa também muito importante é a questão do armazenamento, observar a validade, colocar os produtos mais antigos sempre na frente, porque nós estamos agora fazendo as compras, né, mais a miúde, então, com um intervalo maior de tempo. Então, estamos começando a armazenar mais produtos em casa. Então, também temos que obedecer as regras, né, de bom armazenamento, ou seja, o produto que você compra por último, que entra por último no armário, tem que ser o último a sair. Então, comprou, vai colocando atrás e vai retirando os mais velhos. Observar, né, grãos se não estão infestados, estar sempre renovando, arejando o local. Uma outra coisa também muito importante é tentar nunca misturar
alimentos crus com alimentos que já estão prontos. Nunca deixar próximo o alimento que já está pronto, cozido, perto de um alimento cru. Nunca manusear na mesma superfície, seja tábua, seja mesa, seja uma bancada, né, onde você cortou um presunto, um queijo, um produto pronto para consumo, uma carne assada, e você manuseia ali um produto cru. É perigosíssimo. Assim como também nunca armazenar nenhum tipo de alimento, seja ele matéria-prima, seja bebida, no chão. Isso não se faz, nem encostado na parede. Tá? Então, ainda que chegue a mercadoria, seja a bolsa, nunca colocar no chão. Uma coisa que eu esqueci também, óbvio, né, que pelo que falamos, isso não se faz, mas é uma prática corriqueira. A pessoa chega do mercado, aí, quando, por exemplo, pegou na bolsa, tem alface, pega aquilo e coloca na geladeira para guardar. Isso é erradíssimo, porque a bolsa às vezes foi no chão, está contaminado, né? O empacotador tocou nele, pessoas que você não conhece, se for ao banheiro, na varação. Então, jamais deve se fazer isso. Guardar os alimentos na geladeira, no freezer, né, na embalagem com que chegar à nossa casa. Isso propicia uma coisa chamada contaminação cruzada, ou seja, você vai levar um contaminante a um tipo de alimento onde ele não deveria estar. Então, o alimento pronto, ele está cozido, ele não tem mais contaminante, ele foi limpo, ele está cozido. Aí você manipula próximo um alimento cru, uma mosca pode posar, né, e levar a contaminação onde não deveria estar. E é isso que nós chamamos de contaminação cruzada. Então, o cuidado é muito grande. Assim como produtos armazenados na geladeira. Lembrar, por exemplo, que uma conserva, ela pode ter uma validade de 1 ano, mas no momento que você abriu, ela perdeu essa validade. A validade vai ser no máximo 1 mês, às vezes 1 semana, 15 dias, 10 dias. Então, temos que observar, sim, se existe uma instrução na embalagem sobre o novo prazo de validade dos produtos, né? Então, temos também que adquirir novos hábitos higiênicos, eles são também extremamente importantes para garantir a saúde de toda a família. No momento, eu me lembro, é isso. Tá legal, obrigado, professora Rinaldini. Então, agora eu vou passar para o José Francisco. Sem microfone não vai. Mas, não, só tentando, né, comentar em cima do que a professora Rinaldini falou, nós estamos aprendendo. Quer dizer, o consumidor, né, o povo, o grande consumidor está aprendendo. As ferramentas já estavam aí, né? Os procedimentos corretos de higiene, de comportamento social, de desinfecção, né, já estavam aí. Pouco aplicados, talvez, né? Mas é uma questão agora de aplicá-los, né, corretamente. No caso né, da cozinha doméstica, digamos assim, da compra, do desempacotamento de compras, a doutora Rinaldini mencionou muito bem a possibilidade de contaminação cruzada, né, seja na disposição, no manuseio, na manipulação do alimento dentro da cozinha doméstica ou dentro do local de preparo, no caso de serviço de alimentação. A questão das impossibilidades de contaminação pelas embalagens usadas no transporte de compra, sacolas, por exemplo, que foram colocadas talvez no chão do carro, né, serem colocadas em qualquer superfície dentro da cozinha, tem que ter muito cuidado com isso aí, né? A questão de higiene pessoal, né, lavagem de mãos, né, a desinfecção de superfícies, etc. e tal. A professora Rinaldini mencionou, né, a questão de higienização de embalagens, né, algumas embalagens podem ser higienizadas e devem ser higienizadas. O arranjo também nos locais de armazenamento,
né, para evitar contaminação cruzada, conferindo talvez temperaturas adequadas para cada tipo de alimento, né? Enfim, são cuidados que já deveriam estar sendo, né, observados, mas infelizmente ainda são pouco observados. Eu mencionaria, no caso de serviço de alimentação, uma importância talvez que pouco se deu e deve ser dada, né, a questão de arquitetura desses espaços, né? O espaço ele deve facilitar a limpeza, deve, enfim, facilitar um fluxo de limpeza adequado, e geralmente isso não é considerado, né, no projeto arquitetônico enfim, dessa instalação. Eu acho que a gente está aprendendo, e aprendendo rápido, né, com toda essa pandemia. Está assustando muita gente, e com razão, mas a gente vai conseguir, né, vencer isso aí. Por enquanto, eu paro aí. Muito obrigado, José Francisco. Então, a gente vai fazer completar a rodada com a Luciana agora, por favor. Olá. Bom, tentar complementar os meus colegas que foram tão abrangentes e tão claros em todas as explicações. Quando a gente fala e parabenizo, quando a gente fala em serviço de alimentação em casa, vamos fazer um paralelo, aliás, né? Quando eu falo em serviço de alimentação, eu falo em boas práticas de fabricação, que é aquela, né, básica, que é a RDC 216, e que a gente tem que seguir, mas com algumas particularidades devido a essa pandemia. E quando eu falo em casa, também eu tenho que ter cuidado. Nós já tivemos relatos e vimos aí nos noticiários alguns locais produtores de alimentos, né, muito mais voltados para a indústria, que fecharam porque teve contaminação, etc. e tal. Por que teve essa contaminação? Foi como o professor José Martins falou, a questão de espaço, mas é de distanciamento. Então, o serviço de alimentação, agora eles vão ter que verificar na produção esse distanciamento entre seus funcionários. Não dá mais para ficar aquela aglomeração que normalmente uma cozinha tem. E mesmo em casa, a gente também tem que manter toda essa questão. O vírus, ele se mantém estável a baixas temperaturas, mas ele é eliminado a altas temperaturas. Então, aqueles alimentos que são coccionados, e aí eu aproveito e já respondo, que eu vi uma pergunta que fizeram aqui, de reaquecer o delivery, etc e tal, o alimento, ele tem que chegar no seu centro, né, geométrico do alimento a 70 graus. Então, você tem que garantir essa temperatura quando você vai coccionar esse alimento. Então, quando você recebe em casa, e daí eu já respondo uma outra que perguntaram de comida japonesa também, que é sempre uma questão mais delicada. Primeiro, no transporte, esse transporte tem que ser rápido o suficiente para manter a temperatura que ele saiu daquele local. Então, se aquele alimento é refrigerado, ele tem que chegar na sua residência refrigerado. Se for longo, tem que usar uma caixa térmica, etc. e tal. Quente, a mesma coisa. Agora, se você quiser reaquecer por segurança, algo que seja quente, ok. Eu, particularmente, Luciana, não é nenhuma regra, mas eu reaqueço por uma questão de segurança minha, né? Uma questão emocional ali. Mas ele tem que manter naquela temperatura, e você tem que considerar que o produtor, ele tem que chegar nessas temperaturas. Comida refrigerada é um pouco mais delicado, porque o vírus se mantém a 4 graus, né? Mas quer dizer que eu não posso, né, consumir? Não, não é isso, né? Tem muita gente pedindo delivery de comida japonesa e de outros saladas, etc e tal, e tudo bem, não está acontecendo. A questão é que a gente tem que ter um reforço muito maior em termos de garantia da segurança da produção desse alimento, que tudo isso que a gente tem falado desde o começo, que a matéria-prima que chegou para esse local, ele seja manipulado de maneira adequada, que ele seja higienizado de maneira adequada, que ele seja armazenado de maneira adequada, que os manipuladores, eles
façam as práticas, os procedimentos adequados, que eles lavem a mão adequadamente, que eles utilizem, tenham como chama? Etiqueta respiratória. O que é etiqueta respiratória? Você não espirrar, não tossir, não falar, toda aquela coisa que está na legislação. Não pode falar enquanto você está produzindo o alimento. Não pode espirrar, você tem que colocar o antebraço na frente, você tem que sair. Então, tudo isso tem que ser feito. Agora, se você for fazer isso numa comida que não vai sofrer nenhum tipo de aquecimento, tudo isso tem que ser reforçado. Então, a sugestão é que você garanta que esse local que você esteja consumindo, ele te comunique e você tenha a garantia que ele tem essa segurança. Então, você vai ter isso ou por uma questão de conhecimento prévio, ou porque esse local está te mostrando que ele tem consciência e aplica, ele faz propaganda, etc. e tal. Então, tudo isso tem que ser verificado. Por exemplo, usar celular na manipulação, tanto em casa quanto no restaurante. Gente, isso é um horror. A superfície do celular que vai no bolso, aí você pega a tente, daí você coloca em cima da mesa, e daí você tá vendo uma receita, se tiver em casa com o celular, você já colocou o dedo, você vai ter que lavar a mão toda vez que você pegar no celular. Então, para que os produtores, os gerentes, etc. e tal, o celular não se usa em serviço de alimentação e nem em casa quando você estiver coccionando. E também já tem toda uma recomendação dos produtores de celulares, que é o álcool isopropílico a 70%, que para higienizar celular. Então, você tem algumas recomendações, né? Então, são muitas questões e a gente vai dando continuidade daqui a pouco. Obrigada. Gente, muito obrigado pelas respostas dos três. Aí, agora, seguindo a mesma ordem, eu queria saber se vocês querem fazer mais alguma colocação, começando pela professora Rinaldin. Só para complementar, né? Novos hábitos vão ter que ser incorporados. Vamos mudar muito, muito. E me preocupa bastante, porque se os antigos, que não eram tão complexos, já eram difíceis de serem obedecidos, esses já agora terão que ser. Teremos que ter protocolos novos, mais atenção. O consumidor, mais do que nunca, ele agora vai ter que ser o fiscal para observar, porque além, né, dos locais de preparo, a entrega também tem que ser feita de forma adequada. Então, ele tem que observar se o entregador está, né, se portando com a devida higiene que ele deveria. Então, daqui para frente, ele vai ter que portar um álcool gel, de repente, ele vai ter que levar com ele alguma substância, né, para poder fazer a higienização, porque ele faz o transporte de bicicleta, de moto, em carro. Então, tudo isso são novos protocolos que a gente vai ter que começar a adotar. Isso é muito bom, né, porque a higiene, agora, eu acho que ela vai ser mais efetiva, mais cuidadosa. Eu estou puxando a brasa meio sardinha, eu sou professora de higiene e de controle de qualidade nesse aspecto. Então, eu acho ótimo que seja assim, porque as pessoas dão muita pouca importância, né? E a higiene agora, mais do que nunca, ela tem que ser muito básica, ela tem que ser muito, muito bem cuidada, né? Isso é muito importante. Isso, para mim, está sendo assim, muito gratificante. Finalmente, eu acho que está se vendo que essa vai ser a grande solução. Novos protocolos, né? Nós vamos ter que adotar. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade até de falar sobre isso. Tá? Agradeço muito o convite de participar dessa live. Eu acho que meus alunos devem estar assistindo e estou achando ótimo. Embora tenham muitas perguntas para serem respondidas, ótimas, eu acho que não vai dar para responder uma ou outra, né? Mas algumas até bem interessantes, falando até... eu falei na questão do... Nós falamos na questão, por exemplo, do álcool, né? Qual seria a diluição ideal, e não sei como é que nós faremos essas respostas. Eu acho que para responder uma ou outra, não sei se valeria a pena. Como é que nós faremos isso, professor? Temos também que decidir. São muitas, muitas as perguntas, e eu adoraria esclarecê-los. Eu vou voltar a isso no final, mas os comentários, né, as perguntas vão estar lá no Facebook e eventualmente a ideia é que vocês possam responder lá também, tá? Por escrito depois, né? Porque obviamente não dá tempo de fazer tudo aqui. Mas eu vou voltar a falar disso no final. Luciana, não, pela ordem, José Francisco, né? Quer fazer alguma colocação?
Não, em cima do que a professora Rinaldini falou agora, nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo novos hábitos, espero, né, que novos hábitos devem surgir, devem vir a ser aplicados a partir de todo esse problema. Com certeza o consumidor vai ter que ser mais proativo, né? O fornecedor de serviços vai ter que ter uma responsabilidade nisso aí, né? Atender esses novos procedimentos higiênicos, novos hábitos pessoais e corporativos vão ter que, né, surgir daí, já estão surgindo, e nós estamos aprendendo, né? O setor de alimentos é um setor essencial que não para de funcionar, né? E, portanto, é impactado, está sendo impactado, né? E é um dos primeiros que tem que mudar esses hábitos e procedimentos. Infelizmente, o Brasil é um país muito díspar, né? Nós temos muitas inequalidades, nós estamos falando de higiene pessoal, de higiene, né? Quando tem parte da população que não tem uma cozinha adequada, não tem suprimento de água, né, para lavar as mãos sequer. Então, tudo isso aí tem que ser considerado, mas, como um todo, né, os hábitos estão mudando, tem que mudar para enfrentar isso aí. Como sempre, baseado naquela questão do distanciamento social, onde o consumidor tem responsabilidade, onde o fornecedor de serviço tem responsabilidade também, na abstenção, né, em evitar sair, enfim, fazer contatos quando está com sintomas, né, de problemas respiratórios, procedimentos de higienização, né, pessoal no estabelecimento, seja fornecedor de serviço, seja o consumidor, tudo isso aí nós estamos criando uma nova, eu até diria uma nova civilização, né? Mas estamos criando novos hábitos, novos procedimentos que vão ter que continuar, né? Não adianta ser apenas passageiro. Eu lembro que eu vi uma notícia uma vez, naquele caso da H1N1, né, onde se começou a usar álcool gel em maior profusão, lavagem de mãos em maior profusão. São Paulo, o governo de São Paulo manifestou, né, algumas cifras lá, algumas estatísticas, mostrando que os índices de toxinfecções alimentares tinham caído substancialmente, né? Então, mas mesmo assim não se aprendeu, não se continuou com os hábitos desenvolvidos naquela época. E agora o susto é maior, né? Nós estamos tratando com algo totalmente desconhecido, estamos aprendendo em cima disso, a quantidade de conhecimento que está sendo gerado em cima disso é fantástico, né? Mas vamos ter que aprender e aplicar o que aprendemos. Claro, por aqui. Obrigado, Zé Francisco. Então, Luciana, quer fazer mais algum comentário? Sim. Eu gostaria de fazer um comentário, até puxando uma das perguntas que tem aqui, que era algo que eu já ia complementar, mas já respondendo aqui, o uso de máscara é indispensável? A máscara tem que fazer parte do vestuário, um tamanho ideal? Então, vamos lá, gente. Serviço de alimentação, lembrando que não é obrigatório o uso de máscaras e nem o uso de luvas, tá? Não tem nenhuma legislação que obrigue. Lógico que cada local vai ter que considerar o uso ou não, tá? A Anvisa, ela lançou nessa semana 3 notas técnicas que falam justamente, uma delas fala justamente sobre o uso de máscaras e luvas. Então, eu acho que provavelmente o link ficará aqui, e seria muito interessante todos consultarem essas notas técnicas da Anvisa, essa daí, esse link, e que fala sobre livre, fala sobre máscaras, luvas,
sobre produção de alimentos. Então, isso é o que se tem em termos de legislação, de regras, de protocolos oficiais. Agora, que tem que ser usado, depende, né? Então, por exemplo, a máscara, se o manipulador utilizar a máscara, o que ele tem que lembrar? Tem que lembrar que depende da área, por exemplo, se for uma área onde tem uma alta temperatura, perto de algum local que esteja coccionando, aquilo, o vapor, vai fazer com que ele transpire muito mais, a máscara concentre, né, todas as gotículas, etc e tal, e ele vai tirar, porque aquilo vai causar um incômodo intenso, ele vai secar aquele suor, etc e tal, e aí o risco de contaminação vai ser muito maior, senão ele vai ter que lavar a mão de minuto em minuto. Então, isso a gente tem que pensar sempre na forma adequada. Na rua, é sempre máscara, tá? Isso é lei, tá sempre ali. Tem que cobrir nariz, boca, tem que estar adequado no rosto, não pode ter folga, tem todas as regras, de ser dupla, agora a OMS pediu tripla, tem todas as considerações, tem as normas da ABNT, do Ministério da Saúde. Agora, no serviço de alimentação, a gente vai ter que verificar os prós e contras. E lembrando, trocar de 2 em 2 horas, se tiver úmido, troca antes, saber retirar a máscara de maneira adequada, tirar pelos elásticos e não pela frente, porque senão vai ser o contrário, em vez de ajudar, vai atrapalhar, porque vai ser uma fonte de contaminação crítica. Então, tem que saber como utilizar, assim como a luva. Tanto a luva quanto a máscara pode dar para o manipulador uma falsa sensação de segurança. Eu estou usando luva. Então, eu posso pegar no lixo e depois eu posso pegar um alimento, que está ok. Mas ele não entende que, às vezes ele não entende que a luva está ali para proteger o alimento dele, não ele do alimento. Então, mesmo com máscara e mesmo com luva, higiene, lavar as mãos, etiqueta respiratória, não tossir, não falar, etc e tal, continua a mesma. Agora, se você vai para uma comida japonesa, se você vai para um preparo de salada, onde a temperatura é baixa, e que daí seria como se fosse, por exemplo, assim, aquele momento em que você está próximo, que ele não vai sofrer nenhum outro tipo de ação, ok. Mas isso, ok, desde que você tenha procedimentos adequados do começo ao fim, do uso ao descarte, né? Então, e até a forma de higienização dessa máscara, porque se você não higienizar adequadamente essa máscara, e isso existem já recomendações do governo, da OMS, você pode transformar, você vai virar uma bola de neve. Então, por isso que a gente fala que tudo isso tem que ser estudado, contemplado cuidadosamente, tá? Cuidado com máscara e luva na rua, como cidadão andando na rua sempre, né? E tomando cuidado com tudo isso. Mas num serviço de alimentação, mais ainda, né? Então, tudo isso a gente tem que considerar. Vão surgir várias dúvidas, a questão do álcool de cereais para alimento, nunca vi essa recomendação, assim, de borrifar o álcool diretamente no alimento, não tenho essa notícia, não. Tá bom? Por enquanto é isso. Muito obrigada. Eu amei estar aqui participando. Espero que tenha contribuído de alguma forma. E foi uma honra sempre estar com vocês, profissionais que eu tanto admiro. Está sendo uma honra também estar aqui mediando a mesa com vocês, tá? Excelente, muito obrigado. E agora, assim, a gente encerrou as perguntas que a gente tinha planejado, tá certo? E apareceram muitas perguntas ao longo da mesa, o que é ótimo, excelente, tá? Essas perguntas estão registradas, né, lá no Facebook, né, onde as pessoas escreveram. E a ideia não é a gente tentar responder todas aqui, porque, obviamente, não daria tempo, né? A ideia e tanto a Luciana, a Francisco e a Rinaldine já se prontificaram a mais tarde tentar responder, pelo menos aí durante o intervalo aí, talvez de uma semana, por escrito lá no Facebook, né? Então, isso a gente vai tentar montar um esquema com vocês para isso acontecer, né? Mas, para a gente também não ficar, né, deixar todo mundo com água na boca, né? Eu olhando as perguntas que apareceram, etc., eu vou levantar um assunto, tentando sintetizar
né, o que o pessoal perguntou e que eu achei muito importante para a gente tocar agora no final, para encerrar a nossa mesa, que é o seguinte. Teve gente que colocou isso explicitamente. Isso está muito complicado. Tem muita coisa. Nossa, meu Deus, o que eu faço? Né? Então, a minha pergunta que eu vou colocar, tentando pegar esse gancho, é assim: o que se pode fazer para facilitar o uso desses protocolos de higiene? Né? Como é que a gente melhora a logística disso? Seja em casa, seja na empresa. O que a gente pode fazer para tornar mais fácil, né, essa necessidade que a gente tem da higienização mais adequada, né? Como é que a gente melhora essa logística? Ok? Essa é a pergunta. Então, vou começar de novo pelo Zé Francisco. Parece complicado, mas, né, são alguns cuidados pequenos, básicos, que devem ser aplicados e aprimorados com o passar do tempo. A questão do distanciamento social, a questão de higienização de mãos, de né? A questão de controle de acesso, né, nas lojas, em supermercados, etc. e tal, dos pequenos aos de maior porte. É claro que tem recursos diferentes a serem aplicados, mas eu diria que principalmente desconfiar sempre de todas as situações, considerar toda a situação como um foco potencial de contaminação, seja no recebimento no delivery aí, por exemplo, né? Seja no supermercado, né? Procurar coisa que o brasileiro não está acostumado, mas esse distanciamento social, né? Menos gente no ambiente, né? Coisa que nem agora está sendo observado, infelizmente, né? Nós estamos vendo aqui na minha região restaurantes estão reabrindo, né? Comentei isso ontem. Os locais de fast food estão reabrindo, né? Não apenas pelo drive-thru, não apenas pelo delivery, né? Sem que haja uma consciência já estabelecida dessa necessidade de observação desses princípios básicos. A gente vai ter que aprender rápido com isso, né? Para segurar, para mudar essa nossa curva ascendente de contaminação. E a área de alimentos, ela está presente a todo momento na nossa vida, né? E isso aí esses princípios básicos têm que ser aplicados. Higienização, distanciamento social, né? E distanciamento não é uma questão de mesa de restaurante, não. No supermercado você está olhando a prateleira, né? Você tem que evitar aqueles locais onde tem muita gente aglomerada procurando o mesmo produto. Você tem que já ir para o supermercado com uma listinha de compras para evitar ficar circulando dentro do supermercado. Eu sei, eu sofro com isso, né? Eu sou daqueles que vai ao supermercado buscar um pacote de salsicha e volta com o carrinho inteiro, depois de ter passeado horas e horas dentro do supermercado. A gente vai ter que mudar esses hábitos. Eu acho que, né, vamos ver o que os outros colegas têm a acrescentar. Obrigado, Zé Francisco. E, Luciana, então, o que você coloca? Bom, como que eu colocaria isso? Para facilitar essa chegada à informação da higienização no nosso procedimento em termos de alimentos, né? Então, como que eu faria, né? O que eu faço normalmente? Quais são as situações em que envolve, por exemplo, a área de alimentos? Eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que receber entrega em casa e eu tenho que cozinhar em casa, ok? São esses 3 pontos que no meu dia a dia
isso remete ao alimento. Então, se eu vou ao mercado, eu vou procurar em dados, em locais oficiais, sites do Ministério da Saúde, Anvisa, OMS, quase todas as pessoas que trabalham com alimentos, né, com microbiologia, com higiene, estão disponibilizando com essa parte da área da pandemia, nos seus Instagram, Facebook, páginas, informações e cartilhas sobre isso. Então, eu verificaria todas as informações disponíveis, oficiais, cuidado com os fake news, isso mais atrapalha, né, do que, então, sempre páginas oficiais, as cartilhas, a cartilha que o CRQ elaborou, tanto essa de alimentos, quanto aquela de higienização, de sanitizantes. Então, eu vejo, eu tenho que ir ao mercado? Então, o que se recomenda? E eu anoto, eu faço um protocolo pessoal. Quando eu for ao mercado, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter um paninho para pegar, higienizar o carrinho, onde eu pego o carrinho. Eu tenho que lembrar que eu não posso ficar pegando e voltando para a gôndola. Eu tenho que lembrar de usar minha máscara, como que eu uso a máscara. Então, eu simulo mentalmente tudo que eu vou fazer e procuro nos sites oficiais e nos laboratórios, porque a gente lançou algumas cartilhas, que se tiver dúvida, manda que a gente responde, tudo isso. Então, eu simulo e procuro as informações oficiais. Eu vou receber delivery, a Anvisa lançou nota técnica, o que a Anvisa diz sobre isso? O que a OMS diz sobre isso? O que o Ministério, o que o CRQ colocou sobre isso? O que a Unirio, a Rural, a UF tem em relação a isso, a UFRJ? Então, eu procuro saber as informações e anoto. Eu sou meio a doida dos protocolos, assim. Eu tenho protocolo para tudo. Então, eu vou ao mercado, eu não fiz isso ainda, porque, né, a gente está lidando isso com tanta coisa. Mas, pra vocês terem uma ideia, tem até protocolo de como lavar roupa para moça que trabalha em casa. Então, eu tenho protocolo para tudo. Eu tenho filho pequeno, né? Então, eu tenho que saber essas coisas. Eu vou coccionar em casa. O que tem que fazer? Eu tenho que receber essa matéria-prima, eu vou fazer como? Como que eu recebo? Se vocês olharem nas páginas da Visa Rio, por exemplo, tá sempre lá ilustrações, materiais, o que eu faço? Então, quando a gente fica perdido, não precisa, por exemplo, eu ser um especialista na área para saber o que eu vou fazer. Lógico que o especialista vai te recomendar, vai te direcionar, mas você, como público, você tem onde acessar essas informações. Então, a questão é organização, é saber como que eu vou lidar com essa minha realidade de acordo com as notícias, e lembrando oficiais. Essa coisa de, vamos colocar, então, bicarbonato, vinagre, vamos colocar isso, vamos fazer. Cuidado com essas coisas de WhatsApp, de qualquer coisa, que isso é um perigo, gente, é perigo, porque está colocando a sua saúde em risco. Limão básico. Lembra disso? Você fala, não, que seu pH vai não sei o que lá. Gente, cuidado, porque isso pode acarretar, a gente acha isso engraçado, mas é seríssimo, porque uma pessoa que primeiro ela vai replicando ou vai aplicando e deixando de fazer o que é real, o que é efetivo, e isso pode trazer uma contaminação e a pessoa pode, ser acometida com essa doença em um hospital, levar a óbito, isso é seríssimo. Então, gente, só sites oficiais, só sites recomendados de conselhos profissionais, de laboratórios de profissionais que são, reconhecidamente especialistas na área. Cuidado com isso. Então, a minha recomendação é isso. Verifica quais são as ações que você tem que ser tomado no dia a dia. Procure informações oficiais. Não achou ou ficou em dúvida? Procure os sites dos laboratórios, procure as universidades, gestões de pesquisa, manda pergunta. A gente está tão acessível hoje em dia nessa questão da internet, e a gente sente uma alegria imensa em poder colaborar da forma que for, seja presencialmente ou seja remotamente, mas a gente está cumprindo o nosso papel como profissional e como cidadão. E nós, como profissionais de saúde, isso é extremamente importante.
é a consideração e o respeito à vida e ao próximo. Então, gente, cuidado com tudo isso e vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, vamos tomar os cuidados e o que precisar, tenho certeza. E por isso que eu parabenizo o CRQ por essa ação, porque isso é uma ação que traz benefício à população. Eu acho que essa função, a nossa função aqui também é contribuir com a sociedade, com a população como um todo, com informações adequadas e nos disponibilizarmos também para o que for necessário. Obrigada. Obrigado, Luciana. Excelente. Vamos, então, passar agora para a professora Rinaldine, né, para ela fazer suas colocações. É um prazer tão grande, Luciano, ouvir você falar. É tão gostoso essa PAF, é muito bom. E nós estamos aqui para colaborar, para ajudar. Eu endosso todas as palavras da Luciana, são perfeitas. O professor Martins também, numa outra vertente. Foi muito bom ter participado, viu, dessa mesa. Agradeço muito aos organizadores. Foi ótimo. E a gente vê que nós temos que também mudar, né? Nossos hábitos, estamos mudando. E para melhor, eu acho, né? Embora esses acontecimentos não sejam os melhores que já tivemos. E eu, né, penso também o seguinte, vamos mudar nossos hábitos higiênicos também, todo mundo em casa, ensinar as crianças a lavarem mais as mãos, a usarem o álcool. Aqui em casa ninguém sai de casa, viu? Sem a sua mini garrafinha com álcool gel, né, o hipoclorito mais concentrado também fica disponível para quem precisar. São novos hábitos que vai incorporando. Isso também, mas o meu ainda tem um borrifador, né? Tem um borrifadorzinho pequeno que está espalhado aqui. Meus filhos, ninguém sai de casa. Eu e meu marido não saímos de casa para nada. Tudo chega em casa e quando chega, todas essas observações que falamos aqui são de fato concretas. Nós estamos em outros tempos e não temos que pensar só em nós, mas em nossos familiares, em nossos amigos, porque nós somos importantes para a nossa sociedade. E nós aqui estamos fazendo o nosso papel. Eu quero agradecer por demais a oportunidade de ter participado dessa mesa. Professora Ademar, muitíssimo obrigada. Professora Luciana, né? Professor também Francisco, de poder ter me dado a oportunidade de conviver com vocês nessa live. Tá? Só tenho a agradecer muito. E esperar que o que colocamos aqui contribua, né, na vida das pessoas. Meus alunos devem ter assistido. Eu fico muito feliz que muitos tenham assistido. Muito obrigada, a todos. Gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês três, tá? Excelente. Espero que a gente possa colaborar até mais no futuro, se for o caso, né? A Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas, a ideia da gente realmente com essa mesa é porque a gente acha que é necessário, né? O CRQ corroborou isso, né? Apoiou, deu suporte, né? Eu esqueci de falar, de agradecer o setor de comunicação, né? Que está dando o apoio e o suporte para essa live. Muito obrigado, tá? Aproveitando aqui antes do fechamento, né, eu quero agradecer publicamente aos demais membros da Câmara Técnica, né, a Ângela Aparecida Lemos Furtado, ao Gustavo Henrique Palhares de Miranda, ao Gustavo Luiz de Paiva Ciência Ramos, ao José Luiz Ramires Acheri, né, que são profissionais que eles não são conselheiros, eu sou, mas eles não são, e eles se dispuseram a participar, a fazer reuniões. Teve época que a gente teve reunião toda semana, né, para conseguir planejar e levar isso avante, né? Então, eu quero muito agradecer a colaboração de todos eles, vocês, aos participantes da mesa anterior, ao apoio do CRQ, né? E, obviamente, agradecer muito, né, aos nossos espectadores, né, as pessoas que participaram, fizeram várias perguntas, deram parabéns e mandaram mensagem de carinho, etc., né? Então, muito obrigado, tá? Como a gente já falou, eu vou reiterar, né, as perguntas. A ideia é que a gente continue respondendo essas perguntas lá no blog do CRQ, no Facebook, tá? Então, vocês fiquem consultando, a gente vai tentar responder isso, tá? Eu vou tentar montar um esquema com os participantes das mesas para isso, tá? E, novamente, muito obrigado a todos, muito obrigado à participação de vocês, obrigado aos ouvintes e espectadores, tá bom?
E acho que com isso a gente encerra. Obrigado.